Fala galera, começando mais uns Irpolistas. Esse nome a turma escolheu, não tem nem falar da primeira vez, mas vai ficar. Bom, por enquanto o nome é esse aí mesmo. E dessa vez a gente vai falar das melhores campanhas dos clubes do Nordeste no Campeonato Brasileiro. O que é algo muito amplo, né? Porque tem o Campeonato Brasileiro dessa forma mais conhecida desde 71, só que desde 2010 outras duas competições estão unificadas. A Taça Brasil, que foi de 59 a 68, e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa, que foi de 1967 a 1970. Portanto, entre 1959 e 2017 foram realizadas 61 edições do Campeonato Brasileiro, com o futebol do Nordeste sempre presente e com grandes campanhas, incluindo títulos, vice-campeonatos e campanhas de destaque. E aqui o destaque é justamente o recorte escolhido entre as 10 primeiras colocações. Neste recorte, então, 15 clubes já ficaram no top 10, o que dá um total de 68 campanhas, muitas delas na Taça Brasil, mas também no Campeonato Brasileiro. A parte mais difícil a gente vai ver mais pra frente na era dos pontos corridos. Começando pelas participações, o recordista é o Bahia, que já disputou 45 vezes. Depois vem o Sport com 39 e o Vitória com 38. No caso do Bahia, essa diferença é por causa da Taça Brasil nos anos 60. O Bahia se beneficiou bastante daquela época de um amplo domínio no futebol baiano. Partindo depois desses três, vem o Náutico com 34, o que mostra a força do Náutico em campeonatos nacionais, ou seja, ele é muito mais próximo desse trio do que dos outros clubes que vêm depois dele, tanto é que a diferença para o Santa Cruz é de 10 participações. Aí depois vem o Ceará com 21 e o Fortaleza com 20. Curiosamente, esses 7 clubes disputaram a era dos pontos corridos e só mais um clube da região jogou o Campeonato Brasileiro nesse formato atual, que foi a América de Natal com campanha muito fraca em 2007. Muito fraca é modo de falar, é a pior da história. Seguindo agora pelo número de vitórias ou triunfos, o Bahia também é o recordista com 327. Se jogou mais, tem o benefício de ter uma chance maior de vencer também, né? Embora tenha tido grandes campanhas. Depois vem o Vitória com 315 e o Sport com 313, ou seja, a disputa é muito apertada, ao contrário do número de participações, onde a médio e longo prazo o Bahia tende a manter o recorde, no número de vitórias basta uma campanha ruim de um e uma campanha boa de outro para de repente até igualar ou superar essa marca. Seguindo com o G7, depois vem o Náutico com 213 vitórias, o Santa Cruz com 152, o Ceará com 121 e são os únicos acima de 100. O Fortaleza tem 99. Vai ter que voltar. Já voltou da terceira divisão para a segunda divisão. Se um dia voltar para a primeira, entra nesse patamar também. Considerando as campanhas finais, porque não necessariamente significa que é o desempenho que você teve durante a competição. Você pode ter feito uma primeira fase maravilhosa e no final da competição ter tido uma colocação mais ou menos intermediária. Isso aconteceu inclusive com o Sport em 2000. O time foi em segundo lugar no turno completo do Campeonato Brasileiro, que era a Copa João Avelange na época, mas acabou eliminado nas quartas de final, terminando em quinto lugar na classificação geral. Considerando as 10 primeiras campanhas, quem mais ficou nesse patamar foi o Sport, com 14 vezes, um a mais do que o Bahia. Aquela de 2015, quando o time ficou em sexto lugar. A única vez do Sport dos pontos corridos. Aquilo ali desempatou essa série. Como se sabe, Sport e Bahia são os únicos dois campeões nacionais. O Sport tem um título de 87 e o Bahia tem 2, porque na hora que foi unificado, ele pegou a Taça Brasil de 59, onde o Bahia é o primeiro campeão da história do país. A festa foi no aniversário de Salvador, 29 de março de 60. Já tinha tido Réveillon, tudo, e o campeonato não tinha acabado. O Bahia ganhou do Santos, pai. A parte desses dois campeões, vem o Vitória, que teve um vice-campeonato brasileiro em 93. Aquela campanha com Alex Alves, Paulo Isidoro, fez uma final com o Palmeiras, onde tinha a seleção brasileira do outro lado. Meu amigo, tudo bem que o Vitória queria conquistar o título brasileiro para igualar o Bahia, que seria um feito fantástico 5 anos depois, mas jogar contra a seleção brasileira não era muito fácil não, e o Vitória acabou perdendo lá e lô. Falando em vice-campeonatos, até vale destacar, já que a gente está falando de grandes campanhas que não se restringem aos títulos, o Bahia tem 2 vice-campeonatos. Em 61 e 63 ele também chegou à final da Taça Brasil. E aí o Santos descontou. Tirando esses 3 clubes, os únicos acima de 10 campanhas entre os 10 primeiros lugares, vem o Náutico, mais uma vez mostrando a força do Náutico, com 7 campanhas. E na década de 60 o time era uma máquina. Foram 5 campanhas entre os 4 primeiros lugares do Náutico. Um vice-campeonato em 67, onde o Náutico disputou o título com o Palmeiras. Perdeu no Recife, o jogo foi disputado na Ilha do Retiro. Ganhou o segundo jogo lá em São Paulo, não havia saldo, era o melhor de 3. Aí a Negra, como se chamava na época, foi disputada no Maracanã. Um jogo de muita chuva, acabou dando Palmeiras, mas o Náutico foi consagrado como vice-campeão brasileiro naquela época, que foi um orgulho muito grande para toda a imprensa nordestina na ocasião. Tirando o vice do Náutico, o Náutico ainda chegou em outras semifinais. Porém, existem algumas ressalvas. 2 dessas semifinais, 61 e 68, o Náutico já estreou na semifinal. Como é possível? Aí você tem que ir pro regulamento da época. Porque a Taça Brasil era um formato mata-mata,
no qual alguns estados que tivessem uma tradição maior já tinham uma fase mais avançada. E isso mostra o quanto o Pernambuco tinha peso, a ponto de estrear na semifinal, ou seja, se o Náutico tivesse jogado 4 partidas, poderia ter sido campeão da Taça Brasil e que hoje seria um título brasileiro. A oportunidade que o time deixou passar. Lembrando que a gente está aqui listando o número de vezes que o time ficou entre os 10 primeiros. Porque, por exemplo, o próximo da lista é o Ceará. Primeiro, o Sport teria ficado atrás do Bahia, já que o Bahia tem 2 títulos brasileiros. E agora, vindo o Ceará, com 5 campanhas, a melhor colocação do Ceará é uma terceira colocação, em 1964. O rival Fortaleza tem 4 campanhas entre os 10 primeiros. Porém, o Fortaleza já foi 2 vezes vice da Taça Brasil. Em 61, Fortaleza tirou o Náutico e em 68, Fortaleza tirou o Santa Cruz. Os 2 pernambucanos entraram nas semifinais. Olha as oportunidades que eles desperdiçaram. E olha a campanha que o Tricolor fez. Dividindo essa sexta colocação, vem o Santa Cruz com 4 campanhas entre os 10 primeiros. Mas uma delas é uma das mais importantes da região. Mesmo o Santa não foi à final, o Santa não ficou em terceiro lugar, a campanha final do Santa Cruz foi a 4ª colocação, em 1975. Por que ela era tão representativa? Porque considerando o Campeonato Brasileiro desde 71, e tinha muita força essa diferença, o Santa Cruz foi o primeiro clube do Nordeste a chegar a uma semifinal do Campeonato Brasileiro. E não foi uma semifinal qualquer. Era Santa Cruz e Cruzeiro de um lado, Inter e Fluminense do outro. Mais do que isso, era um jogo só. A semifinal foi no Arruda, que só tinha um anel inferior, deu 38 mil pessoas. Não tinha vantagem para ninguém. Se tivesse sido empate, o jogo iria à prorrogação, pois estava empatado até os 45 do segundo tempo, 2-2. O Santa tinha feito 2 gols de pênalti com Fumanchu, mas Palhinha acabou fazendo um gol decisivo para a classificação do Cruzeiro. Os tricolores reclamaram muito naquela época de um gol impedido, que muita gente pensa que foi esse terceiro gol, mas não foi esse, foi um gol no primeiro tempo. Por sinal, tirando o Santa Cruz como exemplo, considerando só o período de 71 para cá, só 6 clubes do Nordeste ficaram entre os 10. E isso fica muito claro como, à medida que o campeonato vai avançando, como vai enxugando. Foram 15 clubes na época da Taça Brasil, cai para 6 agora, e na era dos pontos corridos, só 2 clubes conseguiram ficar entre os 10 primeiros. O Sport e o Vitória. O Vitória 2 vezes, com a 10ª colocação e uma 5ª colocação em 2013, onde o clube chegou a ser vice-campeão do retorno, e o Sport com a 6ª colocação em 2015. Tirando isso, só campanhas para a fuga do rebaixamento. Porém, isso tem um pouco da relação, óbvio, com o formato da competição, onde um campeonato mais longo, o mata-mata ajudava, tinha o chamado G8, quem não lembra disso? O saudosista, eu sei, talvez você não lembre, mas eu lembro. Nessa época, um campeonato de 24 times jogava um turno, os 8 primeiros que passavam disputavam as quartas de final, semifinal e final, e de vez em quando davam uma campanha intermediária campeã. Não por acaso, a última vez que isso aconteceu, que foi em 2002, o Santos se classificou em 8º lugar na primeira fase e acabou tirando São Paulo, depois tirou a semifinal e na final bateu o Corinthians. E foi o primeiro título brasileiro do Santos. Nesse período de 71 para cá, já que eu estou falando de semifinais e finais, só 6 vezes os clubes do Nordeste conseguiram chegar à semifinal. Ou como se fala mais popularmente, terminar no G4. 2 vezes com o Bahia, campeão brasileiro em 88, numa final com o Internacional, onde ganhou de virada na Fonte Nova por 2-1, 2 gols de Bobô e segurou o 0-0 lá no Beira-Rio, numa atuação tática espetacular. E uma semifinal em 90 com o Corinthians, o que é muito curioso. O Bahia era favorito naquele confronto, depois o Corinthians acabou até conquistando o título brasileiro. O Bahia teve o artilheiro daquele ano, Charles Fabian, que era só Charles na época. E o Bahia ficou na 4ª colocação, ou seja, o Bahia teve a chance de conquistar 2 títulos brasileiros em 3 anos. Passou batido, mas a história é a que fica. No caso do rival Vitória, é a força da década de 90. Além do vice-campeonato brasileiro de 93 já citado, o Vitória teve uma semifinal em 99, numa campanha espetacular, com direito a um 5-4 de virada nas quartas de final contra o Vasco. E nessa semifinal era um play-off, a melhor de 3 do passado. O Vitória jogou a semifinal contra o Atlético Mineiro, perdeu o primeiro jogo, ganhou o segundo com gol no último minuto e isso forçou o terceiro jogo também no Barradão, com 50 mil pessoas. Porém, deu o Atlético Mineiro 3-0, tirando Vitória da final do Brasileiro. De toda forma, foi uma grande campanha, o Vitória terminou na 3ª colocação, a última grande campanha do clube nacional. Seguido dos baianos, tem o Sport com o título de 87, onde você pode discutir o que você quiser, meu amigo, mas o STF já julgou, o STJ, meu amigo, todo mundo já julgou. Se você quiser achar diferente, pode achar, eu não acho, segue o jogo. 87 o título é do Sport, disputou o quadrangular final com Guarani, Flamengo e Inter. Flamengo e Inter perderam o WO e o jogo final acabou acontecendo contra o Guarani. Ao contrário do que muita gente diz, o jogo existiu. 7 de fevereiro de 88, 1-0, gol de Marco Antônio de cabeça. Tirando esses 4 semifinalistas, sobram Ceará e Náutico, que fizeram suas grandes campanhas na década de 80, nesse recorte, lembrando. O Ceará ficou na 7ª colocação em 85, numa fase cheia de grupos, mas foi uma grande campanha do Vozão, e o Náutico chegou às quartas de final de 84, contra o Grêmio. Esse jogo deu mais de 40 mil pessoas no Arruda, sendo uma das maiores presenças de torcida do Náutico
sem ser num clássico até hoje. Esse jogo acabou só sendo superado pela final do Campeonato Pernambucano contra o Central. Passado esses clubes mais tradicionais, essa lista tem que ser feita de algumas curiosidades. Então vamos lá, alguns clubes que eu duvido que você soubesse que já tinham ficado entre os 10. E se sabia, parabéns. O Campinense, o campeão do Nordeste em 2013, já tinha feito história muito antes disso. Lá em 61, o clube ficou em 10º lugar na Taça Brasil. Uma grande campanha, ótimo, pois no ano seguinte ficou em 5º. Numa fase de mata-mata, acabou perdendo o chamado título do Norte-Nordeste, que era o que se falava na época, para o Sport, que acabou indo à semifinal, onde perdeu para o Santos. No Maranhão, todo mundo dá moral para o Sampaio, né? Pois aqui quem tem a moral é o Moto Clube, que já ficou 2 vezes entre os 10 primeiros lugares. Essa lista termina com 6 clubes que já ficaram uma vez entre os 10 primeiros, e são clubes de menor expressão, mas que surpreende, sobretudo numa história onde eles estão distribuídos nas séries C, D. Aí você lembra do Fluminense de Feira, América do Ceará, 13, Confiança, Capelense de Alagoas e o Piauí. Finalizado esse balanço de 59 a 2017, fica a expectativa pelo Campeonato Brasileiro de 2018, o primeiro na era dos pontos corridos com 4 clubes da região. Após a permanência de Bahia, Vitória e Sport em 2017, no mesmo ano o Ceará conseguiu acesso. Ou seja, é uma chance grande para a região voltar a ter uma colocação desse tipo. Já está na hora de voltar a ficar entre os 10. Bem, galera, terminamos agora o segundo vídeo. E agora chegou a hora da turma colaborar também, né? Inscrição no canal, curtir o vídeo, compartilhar. E garanto a você que quando esse vídeo saiu, outros já tinham sido produzidos. Um abraço.